Pessoal, tudo bom? Meu nome é Tícia Sampaio, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso trabalho aprovado aqui no Consicat 2021. Ele é intitulado Planejamento Tributário, Norma Anti-Livisa, Aplicação e a Postura do Contribuinte perante o Fisco. Os demais autores é o Ítalo Jorge, a Maria Araci, o Rubens Carlos, vinculados à Unifor, e eu, Tícia Sampaio, vinculada ao UFC. Bem, esse trabalho ele foi motivado pela contextualização de que aqui no Brasil nós temos um regramento jurídico que em 32 anos nós tivemos mais de 377 mil normas em matéria tributadas, editadas e aplicadas aqui no Brasil. Então, é um leque, uma variação em que as empresas e as pessoas físicas estão sujeitas a estarem observando e se adequando à aplicabilidade dessa norma. Além disso, assim, a gente tem a baixa efetividade da utilização desse recurso tributário, outrora arrecadado, né, pelo agente fazendário, como benefício social. Além disso, a gente tem, ali no Congresso Nacional, a aprovação da reforma tributária, né, do texto definitivo, e essa reforma tributária visa exatamente dar uma simplificada, né, nesse nosso sistema tributário, além de melhorar a carga tributária no Brasil. Mediante essa contextualização, a gente levantou a questão de pesquisa. Como o planejamento tributário pode ser aplicado de forma a ser entendido como elisão fiscal lícita pela administração tributária, considerando os procedimentos legais adotados pelo contribuinte. O objetivo geral para alcançar essa questão de pesquisa é demonstrar o desenvolvimento do planejamento tributário adotado pelo contribuinte para alcançar a elisão fiscal lícita, sobre a ótica do cumprimento dos dispositivos legais. A gente partiu esse trabalho também da justificativa que existe uma lacuna com relação a uma norma de eficácia limitada com relação ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, que ele fala exatamente de como o agente, a autoridade fazendária, ele se depara com o contribuinte, será que realmente o contribuinte ele está tentando simular ou desvirtuar ou omitir esse fato gerador, então existe uma lacuna e uma norma de eficácia limitada. Além disso, a relevância da temática em si para a arrecadação pública, porque no final é a principal receita que custeia as despesas públicas, né, aplicada nas políticas públicas. Nosso referencial teórico ele foi dividido em 4 partes, né? Aqui apresentando primeiramente sobre o sistema tributário nacional, que a gente fala um pouco da perspectiva contemporânea, que o tributo ele é decorrente de uma lei. Então, ele é uma atividade soberana do Estado, a qual ele pode exercer mediante a existência de uma lei, atendido todas as normas de anterioridade, de aplicabilidade, para que o contribuinte possa se adequar e ter até o entendimento para ver se está enquadrado ou não dessa norma, e para aí o agente fazendário vir fazer a devida cobrança do tributo, né? Outrora existia fato gerador e caracterizando o direito ao crédito para a autoridade fazendária. Entretanto, apesar de ser uma atividade soberana do Estado, enquanto cobrar esse tributo, o contribuinte ele tem uma liberdade entre deixar de praticar ou postergar, né, o fato gerador que implique esse direito de vir cobrar o contribuinte. E esses dispositivos que dão essa liberdade, vistos no artigo 5º, artigo 1 da Constituição Federal. E também fala um pouco do impacto da estrutura arrecadatória no Brasil e a reforma tributária. Bem, essa característica brasileira, ela é pautada pelo quê? Um elevado custo para as empresas manterem a conformidade à tributação, ou seja, existe uma quantidade muito grande e expressiva de obrigações acessórias e principais que as empresas devem estar observando, excessiva burocracia, a complexidade da estrutura administrativa enquanto a estrutura das atividades das autoridades fazendárias, até para o contribuinte ter acesso para se informar a respeito do que ele pode ou não estar sujeito, né? Enquanto contribuinte, a que eu posso estar sujeito a me ser cobrado, né? Perante a minha atividade que eu estou exercendo. A constante judicialização, ou seja, há uma tendência de que todos esses conflitos existentes entre a autoridade fazendária e o contribuinte não sejam resolvidos, em sua maioria, na esfera administrativa, que seria a DECAL, mas eles são levados a cabo na esfera judicial, que a gente também conhece aqui no Brasil como uma realidade diante do leque gigantesco que a gente tem de recursos podendo ser utilizados, que pode fazer esse processo ser muito moroso, e isso é ruim para ambas as partes. Além disso, a gente tem também a presença da existência de conflito entre as esferas de poder sobre quem tem legitimidade
para estar falando sobre o assunto, sobre a temática, e todas essas características aqui, elas levam a algumas consequências, que como consequência a gente pode elencar a complexidade da escrituração fiscal, né, para as empresas, acaba ficando complexo fazer essa escrituração, a guerra fiscal, que acaba existindo até entre os entes federados, disputando aí os recursos oriundos da arrecadação. Existe, portanto, aí um desestímulo à atividade empresarial enquanto atividade empresarial formal, porque é a partir da atividade empresarial formal que se pode fazer exatamente essa cobrança desse tributo, e exatamente acaba gerando aí uma capacidade ociosa de arrecadação, ou seja, os cofres públicos acabam ficando menos robustos do que poderiam, né, se a gente não tivesse essa série de dificuldades aqui apresentadas. O planejamento tributário em si muitas vezes é visto comumente como uma técnica já de cunho ilícito, quando na realidade o planejamento tributário é uma gestão, uma administração que os administradores da empresa e a empresa, enquanto setor tributário, tem de fazer uma observância da norma jurídica e ver o seu melhor enquadramento e ver uma forma, administrar, gerir, definir uma forma que reduz a sua carga tributária e que ela está enquadrada dentro da norma jurídica. Portanto, o planejamento tributário é uma atividade legal, lícita, não uma atividade como comumente é colocada, estão burlando a legislação. A norma legal anti-elisiva no direito brasileiro, a gente pegou aqui focalmente, como eu já falado, sobre o artigo 116, essa lacuna que deixa a norma com eficácia limitada, porque diz que para a autoridade fazendária ela literalmente poder definir se está perante ou não uma simulação do contribuinte, carece de uma legislação ainda, e essa legislação ainda não foi feita, ou seja, dá um poder discricionário muito grande para o agente fazendário. Além disso, a gente tem as condições para a aplicação da norma antilesiva, que é exatamente a comprovação de que a conduta foi lícita, foi simulada, e a gente também tem aqui a proposta negocial, que existe a questão da forma e substância, que as condições jurídicas têm que ser adequadas, válidas e eficazes, o que não está acontecendo aqui com esse artigo 116 do CTN. Além disso, o planejamento tributário ele tem que ser motivado com a finalidade de ir além da redução da carga tributária da empresa. O pensamento do planejamento tributário ele tem que ir para o desenvolvimento até econômico nacional. Diante disso, a gente parte aqui para teorias acerca do abuso do planejamento tributário, que nos levam a destacar aqui 3 instrumentos que podem surgir, né? No caso, a elisão fiscal, a evasão fiscal e a elusão fiscal. Então, aqui eu vou me deter a tentar diferenciar um pouco cada uma dessas. A elisão fiscal, ela é lícita, ela ocorre antes do fato gerador e ela objetiva a isenção, não incidência ou a mitigação desse tributo. Já a evasão fiscal, ela já é ilícita, de pronto, e ocorre após o fato gerador, e ela objetiva a omissão ou evitar que a autoridade fazendária constate a existência do fato gerador, que ele realmente ocorreu. A elusão fiscal é como se fosse um avanço da elisão fiscal. Ela também é denominada de elisão abusiva ou elisão ineficaz. A conduta do contribuinte é lícita, mas ele faz um abuso de forma. Ela se materializa como uma simulação do negócio jurídico, evitar, assim, o fato gerador, e objetiva da mesma forma que a elisão é a questão da isenção, da não incidência ou a incidência mitigada do tributo. Então, aqui, só para deixar claro, o abuso de forma e o abuso de direito. O abuso da forma, ele ocorre quando existe um desvio na finalidade do negócio jurídico típico, ou seja, o negócio, ele existe, é típico, mas ele foi utilizado com outros fins que não aqueles que naturalmente seria. Já quando existe o abuso do direito, há um desvio da finalidade da norma legal em si. No abuso de direito, a própria conduta já é ilícita, enquanto que no abuso de forma, a conduta continua sendo lícita. Considerações finais, o pagamento tributário é uma atividade que deve ser feita rotineiramente dentro da empresa e que visa não somente a redução da carga tributária, mas ela tem que ser pensada como uma forma de manter a atividade, a saúde financeira da entidade e a sua continuidade dentro do setor em que ela se enquadra. E ela tem que ser vista como algo que impacta direto no resultado da empresa, porque reduzindo a carga tributária, você tem em consequência um aumento do seu resultado ali pela redução da sua carga tributária. Então, por isso que a gente conclui que a gestão tributária deve sim ser realizada e desenvolvida de forma rotineira, assumindo um patamar de larga relevância na organização em face da necessidade do planejamento tributário, para a manutenção da saúde fiscal da empresa e, notadamente, para o melhor desenvolvimento da atividade econômica da entidade. Havendo esse planejamento tributário coletivo, tem-se uma saúde econômica nacional melhor. Diferenças empregadas,
Agradeço e está aqui o nosso contato